Bom, pessoal, dando continuidade aqui aos pilares, né, os pilares do processo de secagem, a gente já viu sobre umidade relativa do ar, né, falamos antes também sobre os conceitos por trás do processo de secagem, e na sequência, para aprofundar ainda mais na parte técnica do processo de secagem, a gente vai falar de 4 pilares, né. O primeiro deles, umidade relativa do ar, já foram abordados nos vídeos anteriores, né, inclusive que estão nessa playlist, e agora nós vamos falar sobre o segundo pilar, né, o calor, tá bem? Antes de dar continuidade, peço aí a sua permissão, né, para convidá-lo a se inscrever, né, e não deixar de dar o seu like aqui também nesse vídeo, para que esse material, né, esse conteúdo consiga chegar em cada vez em mais pessoas, né, e claro, isso seja um combustível para continuar produzindo esse tipo de material para vocês. Tudo bem? Bom, falando agora do nosso segundo pilar, né, o calor. Vamos falar aqui um pouco deles em detalhes, né. Para começar, claro, o conceito, né. Então, o calor dentro de um sistema de secagem é uma forma de energia transportada pelo ar, que modifica propriedades desse mesmo ar e da água dentro do grão, com o intuito de facilitar o processo de secagem, transformando a água líquida em gasosa. Em processo de secagem artificial, a origem do calor é realizada pela queima de algum combustível, o GLP, o gás de efeito do petróleo, gás natural, pó de serragem, cavaco, lenha, enfim, tudo aquilo que for material combustível, e direcionado ao contato do grão para a ventilação, pela ventilação forçada do secador. Veja que aqui a gente já tem, dentro desse conceito aplicado, né, do calor para o processo de secagem, alguns tópicos bem válidos, né? Então, o primeiro deles é que é uma forma de energia que ela precisa ser transportada pelo ar, né? Então, o ar, como a gente já viu, ele é uma ele é um dos pilares, né? Então, se a gente for olhar depois, quando a gente olhar todos os pilares, a gente vai ver que todos eles estão muito bem correlacionados. Então, a energia, né, o calor, que é essa forma de energia, ele é transportado pelo ar. E se você se recorda lá dos primeiros conceitos, né, quando a gente tratou sobre o processo de secagem, esse processo ele envolve dois fenômenos, né, o transporte de transferência de calor, né, o transporte de calor, e a transferência de massa. Transporte de calor, claro, que é o calor aqui, esse pilar que a gente está tratando, uma vez que você tem troca de energia, né, entre o ar quente e o grão que vai ser seco. Então, essa é a primeira transporte, né, o transporte de calor, e o transporte de massa, que é a retirada da água de forma líquida de dentro do grão para a forma gasosa, né? E essa forma gasosa é quem faz o arraste, né? Quem faz a retirada dessa água, né, em forma de vapor é o ar, né? Então, a gente vai ver aqui, né, já viu, né, sobre a umidade relativa do ar, como se correlaciona, e agora com esse segundo pilar, o calor, a gente vai fortalecer ainda mais esse entendimento desses fenômenos, né? Não só da transferência de calor, né, em si, quanto da transferência de massa, tá? Segundo ponto que em um processo de secagem, né, a gente já falou aqui nesse próprio conceito, a origem do calor ela é realizada pela queima, né? Então todo processo de combustão ele libera um calor, né? E esse calor é justamente o que origina, né, é o que vai ser utilizado nesse nosso processo de secagem, né? Então, assim como a umidade relativa do ar, né, a gente já viu que a sua importância, o calor também tem o seu grau, né, e a gente vai ver aqui o porquê, tá? Então, aqui dentro do processo de secagem, né, já indo aqui para o próximo tópico, quanto mais calor, maior a temperatura de secagem e, consequentemente, maior o rendimento do processo, né? Então, da mesma forma como a umidade relativa do ar, as informações dos secadores industriais, elas trabalham com valores, né, com valores ótimos de temperatura, né? Então, a forma como a gente mede esse calor dentro de um processo de secagem é através de sensores de temperatura, que são posicionados, né, de acordo com o que o fabricante orienta, né, nos seus equipamentos, tá? E quanto mais calor, maior a temperatura de secagem, claro, e maior o rendimento do processo, né? Então, ele vai ter um processo de secagem muito mais eficiente, né? Vai ter uma produtividade maior. E assim como a umidade relativa também, como eu comentei, a informação da capacidade nominal de determinado equipamento, né, de
200 toneladas por hora, 150 toneladas por hora, aquilo que você, quando compra o equipamento, ele também condiciona essa operação a determinada faixa de temperatura. Geralmente, né, na faixa de 110, 115 graus, né, dependendo do tipo de grão. Para soja e milho, geralmente é nessa faixa, né, de 110, 115 graus. Tá? Isso varia de um fabricante para o outro. Mas essa é a temperatura ótima. Ah, mas e por que não, se quanto mais calor, maior a temperatura de secagem, por que não você não continuar aumentando essa temperatura? Porque aqui a gente entra nesse segundo tópico, né, a parte da atenção que a gente precisa ter. Então é uma propriedade que sim, ela é muito favorável ao processo de secagem, só que ela tem o seu limite, por vários fatores, né? Mas os principais são relacionados a fatores de qualidade, já que quando você aumenta a temperatura, você acelera o processo de deterioração desse grão, já que você acelera o processo de fermentação, né? E você ter ali o produto extremamente quente depois de armazená-lo, né? Isso é uma bomba relógio, né? Para que o produto avarie com uma velocidade maior, né? Fora que você, ainda com esse próprio processo, pode acabar cozinhando esse grão. E aí, uma vez que você cozinha esse grão, você alterou totalmente as propriedades desse grão. Ele não é mais um grão in natura, né? Não é um grão, né? Vamos dizer assim, na, na parte mais literal, né? Que a gente fala quando fala de grão, né? Uma coisa é um grão de feijão, tá? Outra coisa é o grão cozido. Por mais que sejam feijões, né? O cozido ele já tem propriedades totalmente distintas do grão in natura, o grão não cozido. Então é isso que pode ter esse risco, tá? Você acabar tendo essa, essa deterioração devido a essa alteração fisiológica do grão, tá? E a parte mais extrema é você ter o grão torrado, né? E aqui coloca até essa gravura aqui para exemplificar. Qual que é o problema do grão torrado, né? Então, você pode acabar fazendo, né? Claro que você pode ter o grão totalmente queimado, mas você pode também realizar o processo, né, com isso, acabar ocasionando o processo de selagem da camada externa do grão, né? Então, o grão pela parte interna ele está bom, só que ele fica com essa camada torrada no lado externo. E essa camada torrada ela impede, né, que o grão respire, né, e que ele também, né, faça o processo de troca de água, né, a água líquida sair para o ar e acabar comprometendo esse processo de secagem. Tá? Então, esse também é um risco que você pode ter caso você trabalhe com processo com temperatura alta. Né? Não só com temperatura alta, mas também caso o produto venha a ficar parado dentro do secador. Que isso nós vamos falar mais à frente, quando falar do pilar de tempo de residência. Tá? E um outro ponto, né, um outro risco, um outro ponto de atenção, é a limitação do próprio fabricante, já que ele limita, né, a temperatura máxima de operação para cada grão. E essa é uma informação que tem no manual do fabricante. Esses valores de 110, 115 graus, né, geralmente trabalhados para soja e milho, né, informação vinda do fabricante, é uma informação, né, que foi levantada, né, já foi trabalhada, né, e tem dados da literatura que mostram que essa é a temperatura ótima para que você consiga ter um ótimo rendimento do processo de secagem, sem que esses outros ônus, né, esses problemas aqui de qualidade, de deterioração do grão e risco de secagem, né, risco de incêndio, sejam minimizados, né, porque sim, né, há esse risco, né, e infelizmente ainda é uma ocorrência que sempre, né, há com uma certa frequência, né, ocasiões de secadores pegando fogo devido a altas temperaturas sendo trabalhadas de forma equivocada, né? Então, o secador pode pegar fogo, né, incêndio de grandes proporções. Então, há essa limitação, né, e esse risco de processo associado a essa operação, tá? E quais são os efeitos do calor, né? Então, o que que o calor faz, né? Então, ele tem um duplo efeito. Né? Então, primeiro vamos olhar aqui do lado esquerdo, que ele, né, o que, que ele ocasiona no ar, né? Então veja que a gente tem um ar a 80% de umidade relativa, depois que ele é aquecido ele vai para 50%. Então a gente tem uma diminuição da umidade relativa, né? E como que ele faz essa diminuição da umidade relativa? Né? Lembrando que a umidade relativa é o quê? Né? É a quantidade de água em forma de vapor
presente, né, que eu tenho nesse exato momento, na, na minha amostra daquele ar, dividido pela capacidade máxima que esse mesmo ar poderia carregar de água em forma de vapor, né? Então é o que eu tenho dividido pelo máximo que eu poderia ter, né? Então veja que aqui, né, do meu lado esquerdo, eu tenho um ar que ele tem 4 pontos preenchidos com água, sendo que a capacidade máxima dele é 5. Então 4 dividido por 5, né, multiplicado por 100, a gente chega nos 80%. Quando eu aqueço, eu não tenho como retirar, né, você não retira vapor de água do ar, né, porque a água já está na sua forma mais fluida, né, que é a forma gasosa, né, a forma de vapor. Então, como que a gente faz essa diminuição dessa umidade relativa? Veja que do lado esquerdo, a gente tem 5, capacidade máxima são 5 pontos. Já no lado direito, né, a gente ainda está com os mesmos 4 pontos de água, né, de vapor de água, só que agora eu tenho mais espaços vazios, né, eu tenho um total de 8. Então, eu pego o 4, divido pelo 8, que é a minha nova capacidade máxima, multiplico por 100, então chego nessa umidade relativa de 50%. Então, quando eu aqueço esse ar, eu abro espaço para mais água, né? Então é esse que é o efeito do calor no ar, né? Ele torna esse ar com mais capacidade de absorção de água, né, em forma de vapor. Então esse é o primeiro efeito do calor. O segundo efeito é o que a gente vai ver aqui, né, nessa segunda imagem, né? Então veja que o grão antes de secar, a gente tem aqui essa disposição da água, né, no grão. Quando eu aqueço, né, coloco em contato com um ar quente, né, o que acontece? Essa água ela começa a migrar essa água mais interna, ela começa a migrar para o lado mais externo, né, da parte mais superficial do grão. Então ela sai da região mais central do grão e começa a migrar, né, ainda em forma líquida, para a região de superfície. Quando ela vai para essa região de superfície, né, então ela vai estar ainda mais em contato com esse calor, né, com esse calor que está nesse ar. E aí com isso, né, aí que entra já a parte, né, da transferência de calor. Então, esse meu ar quente, ele começa a fornecer a energia necessária para que haja essa vaporização da água, que ele seja transformado, né, do estado líquido, dentro do grão, para estado gasoso, né? Então, quando eu tenho essa transferência dessa bolinha, né, representação da água líquida dentro do grão, e ela vai para o vapor, né, para dentro do ar, a gente tem uma mudança de fase. E para ter essa mudança de fase do líquido para o gasoso, a gente precisa fornecer essa energia. E aí, quem fornece essa energia é justamente esse calor que está sendo carregado pelo nosso ar. Tá? E aqui, mais uma vez, reforço, né? Mais uma vez, atenção. Porque, de novo, é um processo que envolve temperatura, envolve calor, né? Os efeitos do calor, tanto para o ar quanto para a água, para o grão, são muito benéficos para o processo de secagem. Só que, de novo, a gente precisa entender a dinâmica, né? O limite máximo de operação para cada grão, né? Que há suas particularidades, há suas variações, e o fato de você trabalhar com altas temperaturas, né, e também ter material orgânico, né, já que a soja, o milho é material orgânico e, portanto, queima, né, você precisa ter esses controles, né, dessa temperatura muito bem controlado. Tá? Há outros fatores, claro, que contribuem para que um secador, por exemplo, venha pegar fogo, né, mas um deles, com certeza, é trabalhar com temperatura acima do limite, né, estabelecido pelo fabricante. Tá? Há uma série de outros cuidados também, né, que inclusive podemos falar isso em outros vídeos, mas um deles, né, um dos fatores é trabalhar com a temperatura acima do que é permitido pelo fabricante. Tá bom? Então essa é a primeira parte, tá, do vídeo tratando sobre esse pilar de calor. E os próximos a gente vai abordar o restante desse conteúdo, tá bem? Mais uma vez, reforço aqui o pedido para não deixar de se inscrever nesse canal e de não deixar de dar o seu like aqui para esse vídeo, para que esse material possa atingir mais outras pessoas também, tá bom?